isso. É muito importante nesse assunto da redução da jornada de trabalho que a gente ajude o nosso povo trabalhador e especialmente o povo consumidor, que talvez seja bombardeado por uma massa de propaganda conservadora, de que a economia brasileira é uma das economias que mais ganha produtividade no mundo. Isso significa, na prática, a troca de gente por máquina, a produção de mais coisas com menos gente. E isso abre uma enorme margem ao longo dos últimos 10 anos para o incremento da participação dos salários na renda nacional. Mas até o governo do presidente Lula, essa participação vinha definhando, porque a política impediu, né, que os trabalhadores tivessem apropriados uma parte desses ganhos de produtividade no seu salário. Agora não, os salários como participação da renda nacional estão aumentando, mas há ainda uma enorme margem para que você, ao reduzir a jornada de trabalho, possa criar, pelas nossas estimativas, até 2 milhões de novos empregos. Porque o Brasil vem caindo o desemprego, nós chegamos, quando o Lula tomou posse, a 14,5% de desemprego e hoje estamos na faixa de 8,5%, o que ainda é uma violência, se a gente lembrar que isso se explode desigualmente. E entre os jovens brasileiros, por exemplo, metade dos jovens sadios para o trabalho estão desempregados. A economia está retomando, mas não é suficiente a velocidade para que a gente crie essa oportunidade para 2 milhões de brasileiros se incorporarem à luta de construção do país. De maneira que esse gesto tem o meu apoio, tem o nosso entusiasmo e deve ser a convergência prática da luta da próxima conjuntura de todas as organizações de trabalhadores no Brasil. Sobre as conquistas importantes desta quadra, considerarmos satisfatório que o estágio onde chegamos é suficiente para esconjurar 500 anos de cultura escravocrata, de um elitismo explorador que ainda faz conviver com a ponta da ciência e da tecnologia com a exploração do trabalho escravo em muitos lugares do Brasil. Por isso, o enunciado da CTB é o que se impõe como método ao debate, por um projeto nacional de desenvolvimento. Para mim, com a experiência de 30 anos de luta, com muitas contradições, nenhuma delas no campo moral, eu entendo bastante bem o que quer dizer cada palavra dessa. Projeto, como nosso grande presidente da CONTAG já revelou aqui com seu testemunho fiel à vida do povo, supõe a recuperação de uma capacidade destruída, de uma desmoralização que ainda se generaliza do Estado Nacional Brasileiro, meritocrático, empoderado, detentor das energias suficientes para intervir na história de concentração de renda, de produção de desigualdade e de injustiça no nosso país. Supõe planejamento, supõe coordenação estratégica entre um governo que sirva aos interesses das maiorias populares brasileiras e o empreendedor nacional que compreenda que ser empreendedor modernamente não pode significar exploração predatória da força do trabalho, não pode significar destruição do futuro das crianças pela depredação dos recursos naturais, não pode significar em absoluto a condenação do povo trabalhador brasileiro às ineficiências do cartel, do oligopólio, do truste e dos monopólios. Projeto supõe a afirmação de objetivos, de futuro, mas supõe também coordenação, supervisão, planejamento, controle, avaliação, todas as ferramentas que foram destruídas na perversão neoliberal do Estado brasileiro. Isto supõe uma reforma que conserte e dê de volta a nós todos brasileiros a ferramenta pública com a qual vamos intervir na realidade injusta do Estado Nacional Brasileiro. Porque nacional há de afirmar o refletir da nossa gente trabalhadora. Nacional porque a globalização é um mito ideológico que se impôs goela abaixo a conivência criminosa de frações das elites brasileiras, para dizer que a economia moderna é um fenômeno mundial. E logo em seguida chegar a concluir que toda e qualquer mediação nacional é livre circulação de riquezas, é a quintessência da modernidade ou do atraso. Mentira, mentira criminosa, mentira que entre nós nos tirou de 4% de desemprego para 14%. Mentira criminosa que entre nós tirou-nos de uma dívida pública de 38% do PIB em 500 anos de história, para explodi-la a 78% do PIB em apenas 8 anos de perversão neoliberal. Mentira de um projeto que vendeu na Bacia das Almas
100 bilhões de dólares no patrimônio nacional e, ao mesmo tempo, trouxe a menor taxa de investimento público desde a Segunda Guerra Mundial, que fez correr das universidades um terço dos mestres e doutores, que fez faltar energia no país e chegou a calamidade do apagão, sem falar na destruição das estradas, sem falar, enfim, em todo o constrangimento do arroxo salarial, do arroxo dos aposentados, da destruição da capacidade de educar pública que o setor brasileiro acabou perdendo. Tudo isso tem que devolver a nós a coragem de afirmar que o Brasil quer integrar o mundo, que o Brasil defende uma ordem mundial assentada na justiça, na paz, no multilateralismo, na não intervenção estrangeira, na não prepotência, no respeito aos recursos naturais, mas o Brasil quer integrar esta ordem mundial, submetendo a sua integração ao interesse de 200 milhões de compatriotas brasileiros que têm uma incrível tarefa por isso. E por que desenvolvimento? Porque há mais de uma década o Brasil ganha produtividade na economia. Desculpem, eu quero falar assim mesmo como merece o povo trabalhador brasileiro. Se a nossa grande imprensa prefere novelizar o escândalo, nós precisamos ajudar o nosso povo a compreender de fato o que está acontecendo e aonde de fato as coisas da realidade se definem. O Brasil, gente compatriota, ganha há mais de uma década produtividade a razões recorde no mundo. Mais de 3% de produtividade. E vocês sabem, significa a troca de gente por máquina na agricultura, gente por máquina no banco, gente por máquina no comércio, gente por máquina na indústria, produzindo muito mais com menos gente. E este ganho de produtividade, dependendo da política que domina esta ou aquela quadra histórica deste ou daquele país, significa uma oportunidade para incrementar a participação dos salários na renda nacional. Pois bem, enquanto o Brasil galopava como ninguém no mundo nos ganhos de produtividade, a massa salarial brasileira encolheu. O salário mínimo despencou a 76 dólares. E agora, nós temos a massa salarial em expansão e o salário mínimo equivalente a 250 dólares. Isso significa que há uma margem importante para o Brasil incorporar ainda agora parte expressiva desse ganho de produtividade, dando um galope no enfrentamento do desemprego, que ainda fere 9 em cada 100 brasileiros sadios para o trabalho. E entre os jovens, metade dos jovens desempregados, tendo por perspectiva de futuro o medo, a violência, o desencanto ou o escapismo mortal das drogas e da descrença na luta coletiva que a política representa. Reduzir, portanto, a jornada de trabalho a 40 horas não significará nada para o Brasil, senão a possibilidade de, ao 1 milhão de trabalhadores que vamos criar esse ano de empregos, mais 2 milhões de pessoas no Brasil se incorporarem ao mercado de trabalho. Isso incrementa aquilo que a nossa estratégia de enfrentamento da crise já revelou. Enquanto o empresariado conservador descontinuou sua decisão de investimento, enquanto a rede bancária privada, consolidando este ano os mesmos lucros dos melhores anos, desfinanciou o interbancário, retraiu o crédito, foi o investimento público, foi o crédito das agências públicas do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da Caixa Econômica, empurrados pela política, por uma compreensão de Estado que não aceita a selvageria do individualismo, que diz que cada um se vire e quem vencer, venceu, e quem não vencer, que morra. Nós não concordamos com esta indignidade e a nossa superior tarefa moral é empoderar a agência pública para ser ela encarregada da captura de excedentes que vão equilibrar a desigualdade entre as pessoas. Por isso, gente querida, o Projeto Nacional de Desenvolvimento é fundamental. Precisamos fazer uma opção audaciosa pelo crescimento acima do ganho de produtividade e com suficiência para abrir oportunidade a 2 milhões e 600 mil rapazes e moças que este jovem país ainda traz ao mercado.